do desporto nacional ou internacional. Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1920. O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1920 foi a 11ª edição desta competição municipal. Neste ano, foi uma disputa bem complicada. Vamos tentar esclarecer tudo o que aconteceu até o final do vídeo. O torneio foi pelo 3º ano seguido, organizado pela Associação Porto Alegrense de Desportos, a APAD, instituição filiada à Federação Rio-Grandense de Desportos, FRGD, criada no ano anterior. O campeonato citadino desta edição foi disputado no sistema de pontos corridos de turno e retorno. As partidas foram disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão e teria garantida sua participação na disputa do Campeonato Gaúcho, organizado pela Federação Rio-Grandense de Desportos. Participaram este ano os seguintes clubes: Esporte Clube Cruzeiro, Esporte Clube São José, Futebol Clube Porto Alegre, Grêmio Futebol Porto Alegrense, Esporte Clube Internacional e Tabajara Futebol Clube. Neste ano, estava em vigor a Lei do Estágio, que proibia atletas profissionais e exigia que os jogadores, ao trocarem de clube, passassem 6 meses sem atuar em partidas oficiais. O Grêmio, que sempre foi contra esta lei, acabou abandonando a competição, pois tinha jogadores que não cumpriam os requisitos da lei e foi excluído da competição pela APAD. Já a Federação Rio-Grandense de Desportos fez o contrário. Foi contra as decisões da APAD e a favor do Grêmio. Como pena, ela desfiliou a Associação Porto Alegrense de Desportos junto com todos os seus clubes, considerando apenas o Grêmio como qualificado para disputar o Campeonato Gaúcho daquele ano. Por causa desses desacordos, muitos jogos que deveriam acontecer não se realizaram, desfigurando completamente a competição, e o Grêmio foi o escolhido para a disputa do Gaúcho de 1920. O uniforme utilizado pelo Colorado em 1920 foi a camisa vermelha com a gola branca. O jogo de abertura foi contra o Tabajara, no campo da Rua Veador Porto, que atualmente abriga a Escola Estadual Apeles Porto Alegre. A partida foi no dia 18 de abril de 1920. O sol estava terrivelmente forte neste dia, e o calor atrapalhou o desempenho das duas equipes. O Inter jogou com Trave, Só e Cabeda, Rosário, Gil e Ribeiro, Franco, Gene, Bento, Macaco e Maia. Apesar do calor que baixou o ânimo dos jogadores, a partida foi considerada emocionante e com lances que arrancaram aplausos do público. Muitos pênaltis durante o jogo, 5. O Internacional perdeu 3 pênaltis e o Tabajara perdeu 1 e converteu outro. O Colorado ficou com um jogador a menos. Bento teve um mal-estar e abandonou o jogo. Mas no final o Colorado venceu com o placar de 1 para o Tabajara e 2 para o Internacional. Os gols do Inter foram de Gene e Macaco. Não sabemos quem marcou o gol de pênalti do Tabajara. A próxima partida do Internacional foi o Grenal de número 14, no estádio Chácara dos Eucaliptos, no dia 2 de maio de 1920. Excelente público compareceu ao local, mas os jornais da época fizeram uma pesada crítica sobre a interferência dos torcedores no andamento do jogo, que pressionaram o árbitro e até invadiram o campo. O Inter jogou com Trave, Belo e Baixada, Só, Bitu e Rosário, Gil, Gene, Carlos Cluve, Bento e Maia. O jogo foi bem disputado e o Grêmio abriu primeiro uma vantagem de 2 gols. O Internacional tem 2 pênaltis a seu favor e, incrivelmente, perdeu os 2. Depois da segunda cobrança desperdiçada, a torcida colorada invadiu o campo e a partida foi paralisada. O árbitro foi obrigado a terminar mais cedo a partida, faltando ainda 25 minutos para encerrar o segundo tempo. A Associação Porto Alegrense de Desportos determinou que o tempo de jogo não realizado deveria ser completado em uma nova disputa que aconteceu no dia 9 de maio, no mesmo local. Desta vez, um piquete da Brigada Militar estava presente para evitar qualquer tentativa de invasão de campo. O restante da partida foi bem disputada, mas o Grêmio acabou vencendo com o placar totalizado de 1-4. Os gols foram de Gene para o Internacional e pelo Grêmio de Ramão, 2 gols, e Gertum, 2 gols.
mas este resultado foi desconsiderado pela APAD com a saída do Grêmio da associação. O segundo jogo válido do Internacional foi contra o São José, no dia 16 de maio de 1920, no estádio Chácara dos Eucaliptos. Chovia torrencialmente na hora da partida, o que tirou o brilhantismo da disputa. O Inter estava escalado com Travi, Belo e Voibeck, Rosário, Antônio e Léo, Gil, Gene, Godinho, Macaco e Maia. O campo alagado não favoreceu o espetáculo, que terminou em um empate de 1-1. E o juiz ainda teve que terminar o jogo 15 minutos antes por falta de luz natural, e o tempo restante foi disputado uma semana depois, mas sem alteração no placar. Os gols foram de Macaco para o Inter e Natal para o São José. Na terceira partida, o Internacional recebe o Futebol no dia 13 de junho de 1920, no estádio Chácara dos Eucaliptos. Bom público compareceu para ver o Inter escalado com Trave, Belo e Voebeck, Bitu, Lampinha e Léo, Gil, Samuel, César, Bento e Maia. Dia de vento forte. No primeiro tempo, estava a favor do Futebol, que não soube aproveitar, e o Colorado ainda abriu o placar com um gol de pênalti, convertido por César logo aos 2 minutos de jogo. No segundo tempo, com o vento ao seu favor, o Inter marcou mais 3 gols, fechando o placar com uma vitória de 4-0. Marcaram na partida César e Bento com 3 gols. Fechando o primeiro turno, quarta partida, o Internacional jogou contra o Cruzeiro no dia 11 de julho, no estádio Chácara dos Eucaliptos. O público encheu por completo as dependências do estádio e se tinha a expectativa de um jogo muito disputado. O Inter entrou em campo com Trave, Belo e Voebeck, Bitu, Lampinha e Léo, Gil, Gene, César, Bento e Rosário. O Cruzeiro parecia desanimado e tomou 3 gols em menos de 20 minutos. Vitória fácil do Colorado por 5-1. Os gols do Inter foram de Rosário, 2 gols, Gil, Léo e César. Almo marcou para o Cruzeiro. Abrindo o retorno do campeonato, quinto jogo, o Internacional enfrenta o Tabajara no dia 18 de julho de 1920, no estádio Chácara dos Eucaliptos. Para esta partida, o Inter estava montado com Trave, Belo e Voebeck, Bitu, Lampinha e Ribeiro, Gil, Gene, César, Sadi e Rosário. Foi um jogo tranquilo para o Internacional, que já no primeiro tempo abriu uma goleada de 7-0. No segundo tempo, ainda marcou mais 5 gols, fechando o placar com uma grande vitória de 12-0. Marcaram os gols colorados: César, 4 gols, Gene, 4 gols, Sadi, 2 gols, Rosário e Gil. A partida seguinte do Internacional foi o Grenal de número 15, no dia 22 de agosto de 1920, no estádio da Baixada, casa do Grêmio. O Inter entrou em campo com Trave, Belo e Voebeck, Léo, Lampinha e Bitu, Maia, Bento, César, Gene e Rosário. O dia foi agradável e ótimo para um jogo de futebol. Um bom público compareceu para ver este clássico do futebol porto-alegrense. O Internacional terminou o primeiro tempo vencendo por 1-0. No segundo tempo, o Grêmio voltou melhor e virou o jogo ganhando de 2-1. Lamentavelmente, aos 35 minutos do segundo tempo, o jogo foi interrompido por uma pancadaria generalizada entre jogadores e torcedores. Os gols do Grêmio foram de Gertum e Lagarto. Rosário marcou o gol do Inter. Mas este resultado também foi desconsiderado pela APAD com a saída do Grêmio da associação. O sexto jogo valendo do Internacional seria contra o São José, no dia 26 de setembro de 1920. Porém, o Inter já tinha marcado uma excursão para jogar em Pelotas nesta data e desistiu do jogo. O São José ganha por WO. Pela primeira vez na história, o Internacional perde um jogo por WO em uma competição oficial. O sétimo confronto, o Inter foi visitante contra o Futebol no estádio Chácara das Camélias, no dia 12 de outubro de 1920. O público para esta partida foi apenas regular para assistir o Internacional escalado com Trave, Belo e Voebeck, Gil, Lampinha e Pires, Rosário, Samuel, Olímpio, Bento e Maia. Jogo complicado. Ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava com o placar de 1-1, o Internacional marcou o segundo gol.
Porém, o futebol alegou que o jogador estava em situação de impedimento. Com a confusão criada, a partida foi encerrada e o placar final ficou de 1-2, favorável ao Internacional. Os gols foram de Samuel e Olímpio para o Colorado. Não sabemos quem marcou o gol do futebol. A 8ª partida do Inter seria contra o Cruzeiro, no dia 31 de outubro de 1920. Porém, o Cruzeiro desistiu do jogo e fez a entrega dos pontos ao Internacional, que venceu por WO. Com a exclusão do Grêmio da competição, o título seria do São José se não tivesse sido marcada uma partida extra, que foi o jogo final do campeonato, como mostraremos a seguir. A 9ª e última partida do Inter foi mais um caso incomum neste campeonato já cheio de confusões. O jogo se deu contra o São José, no dia 15 de novembro de 1920, no Estádio Floresta. Vamos tentar resumir os acontecimentos até aqui. Segundo o historiador Raul Pons, o Internacional foi excursionar em Pelotas. A partida contra o São José, que seria disputada antes da excursão, foi transferida devido ao mau tempo e remarcada para uma data em que o clube estaria fora da cidade. O Colorado preferiu manter a excursão e entregou os pontos da partida. Assim, o Zequinha ficou muito perto do título. Acabou que o Inter e o São José estavam empatados em pontos e resolveram fazer este jogo extra para decidir o campeonato. O Inter foi para esta decisão com Trave, Pires e Meneghetti, Ribeiro, Lampinha e Raul, Rosário, Gene, César, Olímpio e Macaco. Apesar do placar apertado, em nenhum momento o Internacional chegou a ter sua vitória ameaçada. Faltando 6 minutos para o final da partida, o Colorado vencia por 5-2. Em um esforço desesperado, o São José fez 2 gols, mas ficou nisso, fechando a partida com o placar de São José 4, Internacional 5. Os gols do São José foram de Deodato, Cúrcio, com 2 gols, e Gervásio. Marcaram para o Internacional Gene 2 gols, Olímpio 2 gols e César. E assim, o Internacional foi campeão do Citadino de Porto Alegre de 1920. Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde... Mas infelizmente não pode disputar o Campeonato Gaúcho, já que a Federação Rio-Grandense de Desportos desfiliou o clube. Montar uma tabela da classificação final correta deste campeonato foi impossível por tudo o que ocorreu. As tabelas nas fontes pesquisadas divergem muito umas das outras. O importante é que o Internacional foi campeão com 15 pontos conquistados em uma campanha de 9 jogos válidos. Teve 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 30 gols, sofreu 9, terminando com um saldo de 21 gols. No próximo vídeo, veremos como foi o Internacional no ano de 1921. Não perca! Gostou do vídeo? Então dê sua curtida. Assine o canal, compartilhe e deixe seu comentário. Assim tu ajudas a gente a produzir mais conteúdo sobre a história do nosso querido Colorado. Semana que vem tem mais vídeo. Até lá!